A paz do Senhor, meus queridos. Que bom estarmos aqui mais uma vez, adorando ao Senhor e junto podermos ouvir a palavra, ouvir esses louvores. Eu disse assim, Anne, como toca a nossa alma, né? Esses louvores antigos são tão bons, faz um bem tão bem para a alma. Mateus, vai lá para o livro de Mateus. Que o Senhor continue abençoando a esta igreja, ao pastor Carlos, a irmã Sueli, que o Senhor continue abençoando a este círculo de oração, nos dando sempre a direção para estarmos na presença dEle, que o Senhor continue abençoando a vida da missionária Keila e todas as irmãs que estão à frente desse trabalho. Mateus 5, 4. Aqui nós vamos encontrar um dos sermões mais lindos da Bíblia. E ele aconteceu num ambiente lindo também. À beira do mar da Galileia. É um lugar lindo do qual eu já tive o privilégio de ali estar. E o sermão da montanha vai justamente nos dizer sobre os bem-aventurados. E lendo lá no 5, eu quero ir direto ao 4, que vai nos dizer: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Podem sentar-se. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ao longo deste ano estivemos aos pés de Cristo, chorando, agradecendo, pedindo, suplicando. Choramos por nossas causas, choramos pela nossa saúde, choramos pela saúde de outros. O importante é que a gente consiga ter a capacidade ainda de chorar. Porque vivemos num mundo tão turbulento, tão insensível, que parece que tem pessoas que não choram mais. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos tantos homens e mulheres que choraram por um motivo ou por outro. E o Senhor colocou em meu coração justamente falarmos nessa noite sobre o quanto é bem-aventurado aqueles que choram. E nos garantindo, esses sim serão consolados. E quando eu comecei a pensar sobre o choro, a primeira pessoa que me veio à mente, que o Senhor colocou no meu coração, foi justamente Jesus chorando. Jesus entra, chegando às portas de Jerusalém. Ele olha para Jerusalém. E ele tem uma visão. E a visão é de destruição. E ali a Bíblia vai nos dizer que Jesus chora. Quando ele vê o que iria acontecer, ele começa então a chorar. Lucas 19, 41. Jesus chora por Jerusalém ao ver que ela estava destruindo a si mesma. Quando Jesus então vai chegando, 19, 41 vai dizer: e quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. De longe ele olha. E o amor dele pelo povo, pelas almas, o amor dele por Jerusalém, faz com que ele pare e chore, vendo aquilo que iria acontecer. O quanto as pessoas estavam perdidas e distanciadas da presença do Senhor. Jesus, mais adiante, vai encontrar uma grande amiga dele. Ele encontra-se com Maria. E Maria está justamente a chorar, porque ela havia perdido o irmão dela querido, ela havia perdido Lázaro. E Jesus então chora junto com Maria. Ele chora porque ele tem sensibilidade. Ele chora pela dor da amiga dele que está chorando. Nós aqui estivemos orando e chorando aos pés de Cristo. E nós precisamos continuar. Aqui nós vamos ver também alguns outros personagens da Bíblia, que também tiveram as suas necessidades e também tiveram o seu coração, muitas das vezes, sofrido. E aí eu me lembrei de Ana. Ana era uma mulher triste. Por quê? Por causa da esterilidade dela. Ana começa justamente a buscar ao Senhor, porque ela tinha o quê? Um sonho. Olhando para o livro de 1 Samuel 1 e 10, vai lá para o livro de 1 Samuel 1 e 10, nós vamos justamente ver a situação de Ana, como ela estava sofrendo. Havia sofrimento na alma, havia dor, havia choro. E por isso Ana chorava.
1 Samuel 1:10 vai nos dizer: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Significa que Ana não chorou apenas um dia, ela chorou por muitos dias. Significa que ela não chorou apenas por muitos dias, ela chorou por muitos anos. Há quantos anos nós estamos chorando, clamando e buscando uma resposta do Senhor? Você não está sozinho nesse choro. Porque a sensibilidade de Jesus ao olhar para Jerusalém é a mesma sensibilidade quando ele olha para mim, para você, para a nossa necessidade, para o nosso choro. E o texto está nos dizendo que Ana chorou abundantemente, ela chorou muito. Chega um momento, e nós conhecemos a história de Ana, que ela já não tinha mais palavras. Apenas os lábios se moviam. A ponto de olhar para ela, o sacerdote dizer: está bêbada. Não, ali era dor misturada com sofrimento, misturado com choro, e as palavras que já não tinham mais. E ela continuava chorando abundantemente. Além da dor do que ela não tinha, e do sonho que ela tinha, havia também outros sentimentos ali envolvidos, porque envolvia a família. Ana passava justamente por um momento de perseguição. Ana passava por momentos de humilhação. Veja quantos motivos ela tinha para chorar, mas tinha algo em Ana que fazia com que ela continuasse a orar. Ana tinha fé. Ana sabia para quem ela estava pedindo. Então, mesmo no meio da perseguição, mesmo no meio da humilhação, Ana continua confiando. E aqui estão princípios bíblicos para nós levarmos para a nossa semana, para o nosso mês e para o ano seguinte, para as nossas vidas. Princípios de quê? De perseverança. Ana chorou, mas Ana não desistiu. E existe uma tendência, quando não estamos bem estruturados espiritualmente, ou até mesmo emocionalmente, de desistirmos. Está difícil, então eu vou desistir, eu não aguento mais, eu não quero mais lutar com isso. Ana disse: não, eu vou até o fim. Eu vou até o dia que o Senhor Jesus me dá a vitória. Deus é fiel e Ele cumpre na minha e na tua vida. Ana então foi perseverante. Mas observando a história e sabendo do quanto Penina a perseguia, nós também vemos o quanto Ana foi corajosa. E eu falo para irmãs do círculo de oração, que passaram este ano, nós estamos chegando ao último mês do ano, que passaram este ano orando, chorando, buscando, intercedendo. Assim como Ana, que nós sejamos mulheres perseverantes e corajosas. Ana foi humilde, porque ela poderia ter entrado no embate ali com o sacerdote. Ela diz: não. Às vezes nós precisamos exatamente dessa humildade. Ana teve uma outra característica que eu e você, que nós precisamos. Ana foi paciente. Ela não se desesperou. Ela chorava, ela clamava. A dor dela era visível no semblante e nas palavras. E nas atitudes com o marido. Mas ela não mudava de opinião. Ela era paciente. Eu quero, Senhor. O meu sonho é ter um filho. Senhor, eu sei que eu sou estéril, mas Tu podes. E o Senhor vai o quê? Vai cumprir. Ana era uma mulher amorosa. Por isso era tão amada pelo marido. Ana tinha um foco, um objetivo. Então ela não desistia. Que nós possamos também pegar essas características de Ana. De foco, de objetivo, de coragem, de humildade, de perseverança. E irmos até o final, porque a vitória chegou na vida de Ana. O Senhor coloca Samuel nas mãos dela. Ela queria apenas um filho. Como Deus vai além, o Senhor fez o quê? Colocou um grande homem de Deus, colocou um profeta de Deus nas mãos de Ana. Aquilo que Deus tem para nós sempre vai além daquilo que nós pensamos, sonhamos ou pensamos e pedimos. Às vezes a gente pede com algumas limitações. Mas quando Deus dá, Ele dá tal quando o choro de Ana foi abundantemente. O Senhor dá de forma abundante. O que é que nós estamos pedindo? Deus é Deus de resposta. E a Ciane dizia: se eu for começar a dizer as respostas e os milagres que Deus já fez através das nossas orações, através da imposição de mãos, eu ficaria horas. E com certeza cada um que aqui está, cada um de nós temos também milagres que vão acontecendo. Eu e a minha casa, o Sérgio e os meninos, nós temos vivido milagres. E tem sido tão
tão maravilhoso. E eu me lembro que outro dia eu estava ministrando numa igreja, num culto de família, porque o ano foi abençoado assim. O que eu mais ministrei, culto de família, culto de círculo de oração. E é um ambiente que eu sempre gostei muito. E como é bom sentir essa presença de Deus. E ali estava eu sentada naquele púlpito, naquela igreja, aguardando o horário, louvando, adorando. E de repente chamaram os jovens para cantar. E vieram aqueles menininhos, tudo de 17, 18, 20. O meu pensamento foi direto para o Arthur, que está muito longe daqui. Que ele está morando lá em Dubai. E tinha um menino muito semelhante a ele, magrinho. E eu olhei para ele, e eles começaram a cantar. E eu olhei para aquele menino e eu comecei a chorar. De forma abundante, sentada no púlpito. E eu tentava me controlar e o choro não parava, eu continuava a chorar. Por que eu chorava? Porque tinha uma dor na minha alma naquele momento. Naquele dia, o Arthur tinha dito para mim: mãe, eu não vou poder voltar ao Brasil agora. Eu não vou conseguir passar o Natal e o Ano Novo com vocês. Eu vou ficar aqui sozinho. E aquilo simplesmente foi uma dor de distanciamento, de meses que nós não vamos nos ver, porque só no meio do ano que vem novamente. Então, quando eu olho aquele grupo de adolescentes, de jovens, quando eu olho aquele menino tão semelhante, eu me lembro dele e começo a chorar. E eu me lembro de ter feito uma oração no meio daquele choro. As pessoas não se importaram, ainda bem. Eu só conseguia dizer: Senhor, traz o Arthur de volta. Senhor, traz o Arthur de volta. Eu só conseguia sair isso. Eu estava chorando e dizendo para o Senhor: traz ele, para que ele venha passar alguns dias conosco. E ali eu consegui me controlar, bebi uma água e o choro não parava. Eu fui tentando até que eu consegui me controlar, mas o meu pedido só foi esse, repetidamente: Senhor, traz o Arthur de volta no final do ano. E eu esqueci o assunto. O culto continuou e eu fui embora para casa. E quando eu cheguei em casa, no dia seguinte que eu levantei, eu abri o celular, a primeira mensagem no grupo nosso, meu, do Sérgio, dos meninos, o Arthur tinha colocado uma foto. Eu abri para ver qual era a foto, era o bilhete da passagem. Deus é fiel. Ali eu comecei a chorar mais ainda. E na hora eu liguei para ele, eu falei: Arthur, eu não estou acreditando. Ele falou: o que aconteceu, mãe? Eu falei: não aconteceu nada, aconteceu muita coisa ao mesmo tempo. Ele disse: como assim? Eu disse para ele: eu estava no culto ontem, eu chorei muito de saudade de você. Porque você disse que não viria. E eu pedi ao Senhor: Senhor, permita que ele venha, traga ele para mim. E naquela madrugada, ele comprou a passagem. Deus é fiel, meus queridos. O choro pode durar uma noite, como foi colocado aqui, mas a alegria, ela chega. No dia 9, agora de dezembro, o Arthur chega a São Paulo. A fidelidade de Deus é uma coisa maravilhosa. Deus então olha para Ana, chorando abundantemente, e Ele concede o desejo do coração dela. Pelo que nós estamos buscando e chorando? Não há Deus que não dê resposta. Porque o nosso Deus é um Deus vivo. E nessa noite Ele está dizendo: pode chorar. Pode chorar, permita-se chorar. Porque eu sou o Deus que entro com a resposta. Quando caminhando na Bíblia, eu me lembro de uma outra mulher. Eu me lembro de Noemi e Ruth. Elas tinham também motivos para chorar. Porque Noemi e Ruth perderam tudo. Noemi perde marido, perde filhos, perde bens. Ruth junto com ela perde tudo. E quando nós olhamos para Ruth 1:9, vai lá na tua Bíblia, nós vamos encontrar na parte B do versículo. Depois que elas tinham perdido tudo, já não viam mais solução. Porque há momentos na vida que é mais ou menos assim, não é? A gente olha e não vê solução, a gente não vê um horizonte. Mas o Senhor está lá. Por isso que nós podemos chorar, que Ele vai responder. Noemi está com desesperança, Noemi está com tristeza. Ela está também com amargura na alma. Perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu os bens, não tinha mais nada. Ela reúne com as duas noras e justamente faz o quê? Ela faz uma despedida. Nós vamos ver no 1:9 dizendo assim: e beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. Noemi se despede delas,
E as três começam a chorar. Ruth, Orfa e Noemi ali. Eu imagino elas no meio da rua, naquela poeira, porque não existia asfalto, com aquela amargura na alma. Enterrou o marido, enterrou os filhos e perdeu tudo. Vamos considerar que naquela época uma mulher sem marido e sem bens não era nada. Era necessário o quê? Um milagre. E elas simplesmente sentam e choram, porque não havia mais solução para o problema dela. Quando nós caminhamos um pouquinho mais, lá no 1:14, nós vamos encontrar justamente, depois de reclamar mais ainda, de dizer que ela é uma mulher amarga, que ela não tem mais nada, ela vai justamente, o texto vai nos dizer, então, levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Assim como Ana chorou abundantemente por muito tempo. Então, quando olhamos para o livro de Ruth, nós vemos que Noemi não chorou apenas um pouquinho. Ela chora, ela lamenta. Quando olhamos no 14, vai dizer, então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Noemi está chorando por uma perda. Mas você veja que assim como Ruth senta, chora, levanta e vai agir. Aqui nós vemos Noemi fazendo isso. Ela sentou ali, naquela poeira. Ela chorou. Ela vai levantar e ela vai adiante. Noemi vai justamente procurar o quê? Algo que tenha para ela. E o Senhor está justamente nos dizendo isso. Não desista. Não desista, porque eu tenho algo lá adiante. E às vezes a gente quer desistir. Às vezes a nossa fraqueza, a nossa dor, o nosso sofrimento parece que é maior, está nos sufocando e a gente não vai conseguir. Mas o Senhor está justamente dizendo, olha para Ruth, olha para Noemi, olha para a sensibilidade de Jesus. Porque é a mesma sensibilidade que toma as nossas vidas. Olha para os milagres que eu já fiz. É o Deus que eu chorei naquela noite. Na mesma madrugada Ele responde. É no automático que o Senhor faz quando Ele quer. Mas também Ele pode demorar. Na vida de Ana demorou anos. Na vida de Noemi demorou também muito tempo. Mas vamos extrair então algumas características também da vida de Noemi. Porque o que fica evidente nesse texto do livro de Ruth é justamente algo chamado amor. O amor, ele constrói. O amor faz com que a gente não coloque tudo a perder. Mesmo que seja difícil, tem um elo de amor. Então as coisas são unidas novamente. E é justamente o que existia entre Ruth e Noemi. O amor. Aqui nós vamos ver mesmo as características de Ana. Porque Noemi tem perseverança. Noemi e Ruth têm coragem. Noemi e Ruth têm foco para ir o quê? Em busca de algo melhor para elas, em busca de algo novo. Perdeu tudo? Tudo bem. Porque o Senhor é Deus que restaura. Não há problema em sentarmos, chorarmos, lamentarmos, ficarmos tristes, mas levanta e continua. A ordem é para não desistir. E Noemi e Ruth não desistem. Elas vão à frente, elas vão buscar algo melhor. O que tem dentro disso aqui? Que característica e semelhança nós vemos com Ana? A fé. A fé nos faz ir adiante. Está difícil, não aconteceu, mas eu creio num Deus que tudo pode ser que Ele faça amanhã, essa madrugada, no mês seguinte. A nossa fé não pode ser abalada por circunstâncias da vida. Deus restitui os bens. Através de Ruth, os bens de Noemi. Deus restitui a família. Ruth vai ter o filho. Vai nascer Obed, filho de Ruth com Boaz. O Senhor restitui tudo que havia perdido. Porque Deus não deixa o filho dele envergonhado, não. Deus é Deus que restitui e restaura tudo aquilo que nós precisamos. Olhando e caminhando pela Bíblia, além de Jesus, eu vejo tantos outros homens que choraram. Então não existe, não é só a mulher que chora no ciclo de oração, não, homens também choram, isso não é fraqueza. Isso é sensibilidade da dor do outro, ou da própria dor, não há nenhum problema nisso. Jesus chorou, a Bíblia nos diz. Olhando também para Davi, Davi chorou. O profeta chorão, Jeremias,
E tantos outros choros na Bíblia nós encontramos. Mas tem um que vai me chamar a atenção. É justamente Neemias. Vá lá para a tua Bíblia, vamos ao livro de Neemias. E nós vamos encontrar aqui Neemias. Ele está na casa dele, onde ele trabalha, no palácio. E ele encontra o irmão que vem visitá-lo. E ele pergunta pela a parentela dele, ele pergunta pelo povo dele. O irmão justamente vai dizer, olha, o povo está em dificuldade. Quando nós olhamos Neemias 1, nós vamos encontrar Anani dando a resposta de que Neemias perguntou. E ele diz, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E aqui nós chegamos a 1:4. Porque Neemias ouve a situação do povo de Judá, a situação dos irmãos e da família dele. E aí no 1:4 vai dizer, e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Lembra de Ana? Lembra de Noemi? Sentou e chorou. E aqui nós temos um homem que mais adiante será levantado por Deus com um propósito. Mas nesse momento ele ouviu uma notícia ruim. Ele ouviu, o seu povo está em dor, o seu povo está em sofrimento, o seu povo está em humilhação. E aí o texto vai nos dizer, e sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. Ana lamenta por muitos dias. Noemi lamenta por muitos dias, choram por muitos dias. E aqui nós estamos vendo justamente Neemias falando, sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Mas ao mesmo tempo nós vamos encontrar o quê? Neemias levanta e segue. Ele senta, chora, mas ele não fica parado, chorando e dizendo, como eu sou coitadinho. Não, Neemias vai dizer justamente que ele levanta e segue. Então ele fez o quê? Assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. No meio do choro tem que haver oração. No meio do choro tem que haver fé. Ana chorou, mas ela teve também o quê? A oração. Noemi chorou, mas ela também orou e teve fé. Elas tiveram persistência. E aqui temos justamente Neemias chorando, mas tendo fé. E ele vai adiante. Nós conhecemos a história e o livro de Neemias, e nós vamos ver que justamente ele vai adiante. Ele chora quando sabe da situação de Judá, fica triste, senta, lamenta. Mas ele vai justamente entrar na oração, no jejum. E então ele vai se levantar e será colocado no coração dele por Jesus, por Deus, justamente o quê? Um propósito de reedificar os muros de Jerusalém que estavam fendidos, rachados. Então ele poderia proteger e ajudar o povo dele. Qual é o propósito que nós temos? Mais um ano vai findando. Quais os nossos objetivos? Que não sejam pessoais, que não sejam objetivos egoístas, apenas visando eu, a minha casa e a minha família. Como servos de Deus, precisamos sair desse nosso eu de egoísmo. É sobre o outro, é sobre o reino. O Senhor, quando dá a Ana a Samuel, ela diz, Senhor, é teu. Ela devolve. A gente praticamente quer engolir os nossos filhos para que eles fiquem conosco. Estamos errando. Porque é sobre fazer algo pelo outro. É sobre sair das nossas casas e ir fazer o ID também. Não é abandonar a casa. É suprir com amor, é suprir com cuidado, mas não deixando de fazer aquilo que é necessário fazer. Existe um propósito, então, na vida de Neemias a partir daqui. Mas você observa que este choro vem de alguma coisa. Esse choro vem do amor que Neemias sentia pelo povo de Judá, o povo dele. Porque muitas outras pessoas souberam que Jerusalém já estava há tempos destruída, que o muro estava fragilizado, qualquer um poderia entrar, saquear. Jerusalém está na vergonha e na humilhação.
Mas não sentou e chorou e falou: eu vou tomar uma decisão, eu terei um propósito de ajudar essa pessoa, este povo. Então Neemias justamente tem esse propósito, porque ele tem amor. Assim como Jesus, ele vai ter sensibilidade com a dor e o sofrimento do povo de Judá. E o que nós sentimos quando ouvimos a dor do outro? Neemias vai se levantar com determinação. E aqui nós vamos encontrar princípios bíblicos, princípios na vida de Neemias, que podemos trazer para nós e carregarmos para a semana que vem, para o ano que vem e por toda a nossa vida. Assim como os princípios na vida de Ana, de Noemi, aqui nós vamos encontrar princípios de determinação. Neemias não tinha essa qualificação para construtor. Mas a partir do momento em que você se coloca à disposição do Senhor para dizer: Senhor, eis-me aqui, Ele capacita. Ele nos leva adiante. A determinação de Neemias faz com que o rei o ajude financeiramente. Então ele começa a ter um foco: eu irei reedificar os muros. O Senhor coloca isso no coração dele. A partir daí vai ter o quê? Persistência. Nós estamos vendo então determinação, persistência. Vai vir o quê? Vai vir um grande embate na vida dele. Porque vão se levantar os opositores. Então nós vamos ver em Neemias uma resistência. Talvez nem ele soubesse que ele tinha toda essa persistência e resistência. Porque tem situações que aconteceram na minha vida que me fizeram descobrir que eu tenho uma resistência muito maior do que eu imaginava. O primeiro ponto é: você olha para a situação e diz: nossa, eu não vou aguentar. Eu vou sentar, chorar, me lamentar. Mas depois a graça de Deus, a presença dele, a sabedoria, a persistência e a determinação vão nos levar para onde? Para uma resistência que só em Cristo a gente descobre que tem. É você se levantar, ver o opositor e dizer: eu vou conseguir, eu vou continuar. Porque opositores não é para nos fazer parar, é para nos melhorar. A resistência continua na vida de Neemias. Aqui nós vamos encontrar características semelhantes, porque há em Neemias coragem. E quando observamos tudo que ele passou, nós vamos perceber que tem muita sabedoria. Assim como Ana, Noemi, tem muita fé. Ele confia em Deus o tempo todo. Ele para algumas situações e vai lá orar, jejuar e buscar a resposta de Deus. Ele é convidado para a briga. Ei, para tudo, vem cá, vamos conversar. Formas que eles estavam encontrando, Sambalate, Tobias e tantos outros opositores, de tentar fazer com que ele parasse, mas Neemias tinha uma determinação, uma persistência. Em todo o tempo ele saiu vitorioso. Por quê? Porque ele orou. A chave está justamente aqui, a gente orar. Mas tiveram alguns outros princípios que seguiram a vida de Neemias. Ele orou, mas ele foi um homem prudente. É preciso pedirmos sabedoria. A prudência precisa caminhar junto, oração é ação. Então ele foi prudente. Ele visualizava algumas cenas, algumas situações de opositores que não queriam que os muros fossem reconstruídos. Ele dizia: não, eu não vou. Eu não vou perder tempo com vocês. O Senhor está nos convidando a não perder tempo com o que não é relevante. E tem coisas que a gente olha e a gente percebe: isso aqui é o próprio inimigo tentando me parar. Quando Ana era humilhada, ela percebia: não vale a pena, eu vou continuar orando. Neemias então está justamente aqui, na oração, sendo prudente. Na vida de Neemias tinha um princípio de retidão, de integridade. Então, quando nós estamos em oração, é porque anterior a isso já tem o quê? A integridade, a vida diante de Deus. Como é que nós estamos espiritualmente? Porque é necessário que a gente tenha essa integridade diante de Deus. E Neemias tinha integridade. Os opositores não gostavam disso também. Porque o inimigo quer justamente nos enfraquecer, nos fazer desistir, e depois apontar: está vendo? Consegui. Mas a gente se levanta, coloca Deus à frente e fica em silêncio. Nós não precisamos dizer: está vendo? Consegui. Não, não precisa. Porque todos saberão, porque todos verão a bênção de Deus. Todos viram a bênção de Ana, todos viram a restituição na vida de Noemi. E aqui todos vão ver também o quê? A firmeza no propósito na vida de Neemias. E nós vamos ver o quê?
52 dias depois, Neemias sai vitorioso, os muros são restituídos. Conclui-se então, 52 dias depois, os muros de Jerusalém. O povo já não está mais em vergonha, o povo já não está mais humilhado. Há prazo de Deus para a nossa vitória. Ele não desiste. Neemias também não desistiu. Neemias não parou, não desistiu, ele foi sábio, paciente. Você percebe que entra o fruto do Espírito na vida dele, na vida dessas pessoas, desses personagens que nós estamos aqui passeando com eles pela Bíblia. A paciência foi com ele. Ele foi extremamente estrategista. E há momentos na vida que nós precisamos de paciência. Vai orar, vai jejuar, volta o mês seguinte e diz: agora eu vou agir, porque o Senhor me deu a direção. Estratégia de Deus faz toda a diferença. Neemias foi paciente, estrategista, mas tudo permeou pelo o amor que ele teve pelo povo dele. Aí ele conseguiu o quê? Com estratégia, com amor, com ação, com oração, sair vitorioso. Em todos esses personagens, nós vamos encontrar os opositores. Quando Jesus está ali à porta de Jerusalém, quando Jesus está com Maria, consolando e chorando com ela, em volta dele e no ministério dele estavam quem? Os opositores, tentando o matar, tentando calar Jesus. Naquele período tinha quem? Tinha os fariseus, tinha os herodianos, tinha os escribas, todos tentando fazer com que Jesus parasse, mas já existia um propósito dos céus sobre a vida dele, e o Senhor justamente cumpriu todo o propósito por mim e por você lá na cruz, mas ressuscitou. A vitória. A opositora Diana estava dentro da própria família. Ali ela via o que? Uma mulher amarga. Ali ela via ciúmes. Sabe aquela pessoa que torce contra o tempo todo? Mas mesmo aquela opositora ciumenta, infeliz e mal amada, teve que ver a bênção de Ana, teve que ver Ana do choro, a felicidade, a alegria. Como mães, podemos imaginar Ana com Samuel no colo? Quer pegar um pouquinho, Penina? Não. Você imagina que delícia? Ela poder olhar para Samuel e falar: Deus cumpriu na minha vida, eu chorei tanto, mas o Senhor cumpriu. Ela não é egoísta, ela diz: Senhor, é teu. Será que eu e você conseguiríamos fazer isso? Está percebendo o quanto nós estamos longe, distante? Precisamos melhorar muito. Assim como Jesus, Ana, Neemias também teve os seus opositores. Vieram os Sanbalates, Tobias, tentando desviar o quê? Tentando desviar Neemias do propósito. E aí ele teve que conviver com deboche, com armadilhas, com mentiras, com ameaças. E às vezes eu e você pensamos: nossa, tão pesado. Olhemos para estes homens e mulheres da Bíblia, resistentes, persistentes, corajosos, que não desistiram. Sabe por que Neemias não desistiu? Mesmo em meio a deboche, armadilhas, mentiras e ameaças. Porque Neemias tinha estrutura espiritual e emocional. Uma mulher e um homem com estrutura emocional e espiritual, ninguém derruba. Neemias segue firme no propósito, orando. E esses opositores tiveram que ficar lá sentadinhos, vendo justamente o quê? A reedificação dos muros de Jerusalém. Não somente os muros foram levantados e organizados e reedificados, também o povo de Judá foi espiritualmente restaurado. Agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Desses nossos personagens, eu quero me voltar para Noemi. Não tem um opositor direto. Porque aqui eu estou trazendo os opositores externos. De Jesus, de Ana, de Neemias. Mas quando eu olho para a vida de Noemi, eu vejo justamente o que ela, muitas das vezes, sendo a própria opositora. Aí, não é o opositor externo, é o interno. Esse é perigoso. É quando nós olhamos para nós e vemos as nossas limitações e não as nossas qualificações. Noemi começa a dizer: eu sou amarga. Ah, o Senhor pesou a sua mão sobre mim. Ela começa justamente a apontar os defeitos,
como se ela tivesse sido culpada pela morte do filho, do marido e pela perda de todos os bens. Ela estava justamente não acreditando nela. Opositores de nós mesmos, eu preciso confiar. Isso é estrutura emocional, junto com estrutura espiritual, junto com sabedoria, junto com persistência, com resistência. Não cai não, sabia? Esse sai fortalecido. Então Noemi está justamente vendo aqui uma fraqueza. Lá no 1:20 do livro de Ruth, nós vamos encontrar ela dizendo assim: não me chame Noemi. Não parece que ela está de coitadinha aqui? A dor é tão grande. A tristeza, a amargura, ela diz: olha, não me chame de Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura tem me dado o Senhor. E ela vai seguir dizendo: cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Ela retorna. E ela vai dizendo: olha, eu não tenho nada. Ruth, por que você iria comigo? Eu não tenho mais filhos. Pode ficar, deixa eu sozinha, uma velha sem nada. Mas o Senhor tinha um plano na vida de Noemi, ela que não sabia. Mesmo que eu e você, que nós não saibamos os planos que Deus tem, mas não vamos nos colocar como amargas. Vamos nos levantar, está difícil, continua sorrindo. Vamos chorar, vamos, mas vamos limpar as lágrimas, dar uma ajeitadinha no cabelo, botar o nosso sapatinho e seguir adiante. Pensa na fúria do inimigo que você vai causar. Porque se eu e você, se nós desistimos, vem o quê? A alegria dos opositores e dos inimigos. E tomemos cuidado justamente com essa oposição interna, que é justamente o que eu vejo aqui acontecendo na vida de Noemi. A oposição dos inimigos e essas guerras espirituais, meus queridos, elas são inevitáveis. Sempre vão acontecer. Sempre vai haver um problema a ser administrado. Pode ser que todas as semanas pode vir um vendaval, uma tempestade, mas sempre teremos vitória. Não é contínua a perda, uma hora acaba. A noite não dura para sempre. O choro só dura uma noite, no dia seguinte vem a alegria. Então o Senhor está nos dizendo: não desista, porque tem algo bom da minha parte para você ainda para fazer. E aí nós vamos ver justamente o quê? Aqueles que se posicionaram como opositores, vendo as bênçãos de Deus na vida daqueles que Deus escolheu. Jesus não saiu humilhado. Ana não saiu humilhada. Neemias não saiu humilhado. Noemi não saiu humilhada. Eu e você não sairemos humilhados dessas situações. Porque Deus é maior e nós vamos persistir, orar, confiar e ter fé que Ele fará o milagre. Mas sim, podemos chorar. Faz parte do ciclo da vida. Faz parte. Em algum momento a gente pode chorar. Vá lá para o livro de Eclesiastes 3. Vai para Eclesiastes 3. 4. O texto de Eclesiastes 3 vai justamente nos falar que para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. E ele diz que inclusive para o choro. No 3 e 4 ele vai dizer: há tempo de chorar. Mas logo na sequência ele vai dizer: mas há tempo de rir. Há tempo de prantear. Mas há tempo de saltar. Então o choro não vai durar para sempre. É um ciclo, é um momento, é uma fase. Mas a Bíblia está nos dizendo: vai passar. Porque tem tempo para tudo. Para abraçar e para deixar de abraçar, para amar e para se afastar, para se aborrecer. Tempo de guerra, tempo de paz. E aqui está dizendo: há tempo de chorar, mas também há tempo de sorrir. Está chorando, já começa a lembrar do tempo de sorrir. Sabe aquele choro com riso misturado, aquela bagunça que você fala: meu Deus, o que é isso? Eu não sei se estou feliz, se estou alegre, se estou triste ou se estou infeliz, o que é isso? É você chorar sabendo, de algum modo o Senhor vai fazer o milagre. Eu não sei como, mas Ele vai fazer acontecer. E você voltará nesse ciclo de oração para dizer: o Senhor fez. Todos puderam ver o Deus de Ana, o Deus de Noemi, o Deus na vida de Neemias. Todos puderam ver a alegria entrando no tempo de riso. E assim o Senhor também nos faz entrar nesse propósito e nesse tempo de riso. Mas, meus queridos, tudo isso é uma fase, a fase terrena.
Mas nós não estamos apenas nessa fase terrena. Nosso objetivo é muito além de tudo isso. Nosso objetivo é justamente os céus. Porque este é o propósito do Senhor Jesus, nos levar para um outro plano, para os céus. Vai lá para o livro de Apocalipse 21. Apocalipse 21, 4. Olha o final. E meu coração se enche de alegria para ler esse texto aqui. Apocalipse 21, 4 vai dizer: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Ele não está dizendo algumas lágrimas, ele está nos garantindo que naquele dia nenhuma lágrima mais haverá. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Tudo já ficou para trás, já estamos no outro plano, já estamos nos céus, e lá não haverá dor, nem pranto, nem choro. Quantos querem chegar nesse momento de paz, nesse momento de alegria para sempre? Vai depender de um posicionamento, de integridade, de fé, de oração e de persistência em uma vida de oração e uma vida diante de Deus. Que compromisso eu e você fazemos nessa noite? Eu quero convidar a Ciane aqui para louvar. Pega um outro microfone, pode ser? Que compromisso nós vamos fazer ao final dessa palavra? O que nós vamos carregar ao final dessa palavra? Porque o texto está nos garantindo que se nós resistirmos agora, Ana foi resistente, Noemi foi resistente, Neemias foi resistente. Se eu e você, se nós somos resistentes, nós vamos herdar o que? Os céus. E lá não vai haver morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Tudo isso ficará para trás. E receberemos o que? A vitória. Receberemos o que? Os céus. Que assim o Senhor possa nos encher de sabedoria e nos direcionar. Eu quero convidar você a ficar de pé. E tem um hino que eu gosto muito, que justamente ele fala sobre morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Enquanto a Ciane vai orando, vai louvando, eu quero que você vá orando. Vai falando com Deus a tua necessidade. Vai falando para Deus o teu sonho. Vai contando para Deus o teu propósito. Vai contando para Ele a tua dor. Aquilo que você precisa. Não que Ele não saiba, Ele sabe. Mas Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Vai orando e falando com o Senhor, porque Ele é fiel para nos ajudar e nos abençoar.